Há 100 anos, olhos contemplaram os primeiros passos de uma igreja escrita com fé e esperança. Hoje revivemos não apenas o que vimos, mas também o que nos foi contado. Memórias transmitidas de geração em geração. Lembranças que nos alcançaram como herança viva. Este é o testemunho de um século desfrutando da graça de Deus. Toda árvore que permanece firme por muitos anos, ela só consegue resistir porque há raízes profundas. E eu acredito que assim também é a história da nossa igreja. Se hoje nós estamos celebrando 100 anos, é porque lá no início, homens, mulheres, crianças decidiram fincar os seus pés na palavra de Deus e mergulhar no poder da oração. As raízes, elas não aparecem para os olhos, mas são elas que sustentam o tronco, os galhos, os frutos, né? E a nossa raiz, eu acredito que ela sempre foi Cristo Jesus. Nas reuniões simples, nos círculos de oração, nas vozes das crianças que dobram os seus joelhos, nas campanhas evangelizadoras que levam a mensagem do Evangelho nas ruas, tudo estava sendo firmado na oração, na fé e também na perseverança. Então, eu acredito que o episódio de hoje, ele nos leva a olhar para aquilo que não se pode perder com o tempo. As raízes, elas sustentam essa obra e têm sustentado durante esse século. E são elas que continuam vivas para nos lembrar que sem essas raízes não há vida. Mas com raiz em Cristo, nós temos a promessa da eternidade. Ter raízes firmes na fé é a palavra de Deus, é a Bíblia. Se nunca a gente se apartar da Bíblia, nunca a gente também vai pecar. Porque se a gente só lê e não leva em prática, a gente não fez nada. A gente precisa de ler, pôr em prática na nossa vida e aquela palavra ela vai fazer um efeito. E quando aquela palavra faz um efeito em nós, os que nos cercam, eles são impactados também, porque a palavra, ela é força, ela é vida, ela é fé. E isso é que nos sustenta. Não é tempo de crente, porque você pode ser um crente hoje e ter uma fé abalizada. Mas à medida que o tempo vai passando, que o mundo vai tentando distrair o crente, porque tudo o que acontece no mundo hoje é para distrair o crente de não ler a Bíblia. A Bíblia ela foi escrita com muita dificuldade, porque o inimigo fez de tudo para ela não ser escrita. Ela foi escrita. E hoje o inimigo faz de tudo para que ela não seja lida, porque tem as distrações, as redes sociais, as amizades, principalmente as redes sociais. E ela quer tirar esse tempo nosso, mas que todo dia a gente precisa de comer ela, porque quando a gente come a palavra, ela nos fortifica. Vem o vento, vem o vendaval, mas você está de pé porque a palavra está plantada dentro de você. Ninguém consegue lhe influenciar. Mesmo as pessoas mais próximas de você, mesmo as pessoas que têm amizade, ou até mesmo da família que não é crente. Mas se você está firmado na palavra, naquilo que você lê todos os dias, ninguém vai arrancar Jesus de você. Pode ser o parente mais próximo, mas não consegue, porque a palavra, ela está gravada em você. E é isso que a gente precisa até a volta de Cristo. Eu tenho certeza
que quando Deus escolheu Paudalho para se tornar um campo da igreja no estado de Pernambuco, Deus já tinha traçado as melhores coisas e os melhores planos para essa instituição, para essa igreja. E a semente que foi plantada e que de pouco em pouco cresceu e começou a ter uma estrutura, eu acho que o que sustenta a igreja acima de tudo é Deus, mas as armas que a gente tem e as coisas que nós temos para servir de alimento para essa semente, servir de estrutura, a oração, a palavra, o louvor e tantas outras, serviram para que a igreja crescesse. Hoje nós vemos uma igreja centenária, nós vemos uma igreja grande, com muitos membros, com muitos congregados, com vários templos, mas que foi sustentada por meio dessas armas, por meio dessas ferramentas que Deus nos deu. É a inteligência divina, obviamente, porque se não fosse a graça, se não fosse o Senhor, a igreja não teria atingido tamanho, dimensão. Mas o que sustenta a nossa igreja são as pessoas que fizeram esse trabalho, que fazem esse trabalho até hoje, que foram chamadas e escolhidas por Deus para que sustentassem essa obra. São pastores, são mulheres, são homens, são ministros, são dirigentes de ciclo de oração e tantas outras áreas e departamentos da nossa igreja que sustentam essa obra. São as cruzadas que nós realizamos, são as consagrações, são os círculos de orações, os dias que as irmãs passam aqui dentro do templo orando, consagrando, rendidas aos pés do Senhor, para que Ele continue ajudando, continue abençoando, porque se Deus quisesse a obra seria perfeita, mas é feita por humanos. Então, a sustentação da nossa igreja é por meio da oração, é por meio do louvor, é por meio de abdicar a sua vida para estar disposto a servir a obra, para estar disposto a colocar sempre a obra do Senhor em primeiro plano. E a gente sempre abdica de alguma coisa. Então, viver 100 anos de história não é fácil. Não é fácil abdicar a sua vida, não é fácil deixar sua família para estar ajudando e apoiando o desenvolvimento da igreja. São tantos pastores que passaram por aqui, são tantas irmãs que já dormem no Senhor, tantas pessoas que já dormem no Senhor, que deram a sua contribuição, fizeram com que a nossa igreja crescesse. E a sustentação vem daí, vem desse serviço que as pessoas prestam, que tantos irmãos e tantas irmãs prestaram à nossa igreja para que a gente pudesse atingir esses 100 anos de história. Naquele tempo, no caso do pastor Ami, ou pastor Salustiano, a coisa não era como hoje, né? É um tempo mais atrasado, né? Mas mesmo assim, era um homem que eles tinham vontade de ver o crescimento da obra, né? Entendeu? Crescimento. E algumas igrejas até que eu acompanhei e até trabalhei ajudando nas construções, que naquela época não era como hoje, até porque a igreja não tinha o recurso que tinha hoje, aí a gente dava muita mão de obra, como no caso do pastor Paulo Barbosa hoje, né? Entendeu? Aí, quer dizer, se esforçaram e construíram alguns templos e a gente ajudando, e a gente vê que o interesse dele era que a igreja, a Assembleia de Deus, ela, no futuro, fosse uma igreja, né, como a gente hoje, pioneira, né? Então, o pastor Silvio Salustiano de Oliveira passou, veio o pastor, como eu falei, o pastor Amaro Mariano de Barro, entendeu? Também com a mesma garra, a mesma vontade, né? No tempo do pastor Amaro Mariano de Barro, ele já tinha um desejo muito grande de fazer uma reforma nesse tempo. Talvez vocês não acompanharam, não conheceram esse tempo como ele era, não é? Entendeu? Esse tempo era bem diferente, entendeu? Mas mesmo assim, ele passou pouco tempo, foi transferido para Caruaru e viu o pastor Antônio Santiago também, entendeu? Não conseguiu realizar, viu o pastor, como eu falei, o pastor João Santana também. Mas todos eles trabalharam com um pensamento positivo, entendeu? O pensamento deles, a gente via mesmo na época como membro da igreja, mas a gente via eles com o interesse de que a igreja ela prosseguisse, crescesse, né? Em número e santidade e até assim em torno de número de templo construído no campo, né? Apesar do recurso, como eu já falei, ser pouco, mas mesmo assim eles tinham aquela força de vontade. Até que chegou à conclusão do pastor Anísio,
pastor Anísio foi quem pegou mesmo o peso, né? E, entendeu? Se juntou com a igreja e a gente viu o interesse do pastor Anísio, que o pastor Anísio, eu não quero menosprezar os outros, né? Todos eles foram homens de Deus, mas a gente viu que o pastor Anísio, a gente via assim, até eu digo minha esposa, eu acho que não vai chegar um pastor em Paudalho para fazer o que o pastor Anísio fez. Mas não é que ele, porque não tem primeiro e segunda, né? Mas ainda assim, eu acredito que vai chegar mais um pastor em Paudalho que faça o que o pastor Anísio fez. Entendeu? Pegou e fez mesmo, mas não é. Vocês não sabem disso. Talvez vocês não acompanhem esse tempo, vocês são novos, mas vocês não, entendeu? E a gente nos pés dele, não é? A gente nos pés dele, entendeu? Na sugestão do pastor Anísio foi quando eu fui auxiliar, entendeu? E passei a dirigir campanha e tudo, e o que fez, eu vou dizer uma coisa a vocês, o que fez hoje a igreja Assembleia de Deus de Paudalho, o Estado, no que está aqui, era a união e o amor que os obreiros, junto com a igreja, tinham para ver a igreja crescer, entendeu? Aí se juntou, entendeu, com o pastor Anísio na época, deu as mãos, e o pastor Anísio construiu e hoje está aí, né? Isso aí, né? Entendeu? Um tempo que chama a atenção do povo de Paudalho, né? E agora a gente vê também o interesse do pastor Paulo Barbosa em relação à reforma. É assim ou não é? Entendeu? Então o que eu vejo nesses homens de Deus que passaram por nossa igreja é todos eles com pensamento só. De que a igreja cresça. É assim ou não é? E esse deve ser o nosso objetivo. Amém? É assim, não é? Porque quem assim faz, né? Aí lá na frente a gente vê o resultado. É assim ou não é? O resultado é positivo. O desejo de trabalhar na obra. Ser um obreiro da igreja, naquela época, de 80, era muita honra. Ainda hoje é, mas como naquela época, era uma coisa séria. A gente sentia Deus em tudo. Em tudo. Pois os trabalhos sempre eram difíceis, distantes. Distante, a gente ia ali, de pé, 1h20, passando aí por matas, canas, para dirigir um trabalho numa casa, e era uma maravilha. Lá ali no CUEP também tinha outro trabalho, o CUEP daqui, no CUEP dá 1,5 léguas. Era 1h30, mais ou menos. Quando a gente ia com mulher e moça, ia também, era 1h30 de pé. A gente saía de 5h30, quando saía de 6 horas, tinha que ir correndo. Aqui e acolá, dando uma avançada para chegar na hora do trabalho. E isso todo mundo fazia sem. O dirigente nunca andava só, dificilmente, só um dia de chuva, chovendo muito. Aí o dirigente ficava assim um pouco. Quando era um dirigente mais novo, que tinha medo de moita, de coisa assim pelo interior, né? De tudo ele fazia, bicho, ele não falava com o presbítero dizia, se tivesse outra pessoa para ir mais você, eu mandava, mas como não tem, você vá para casa. Ele ia, mas ninguém nunca voltava sem dizer nada, sem prestar conta ao presbítero, não. Os círculos de oração infantil. O círculo de oração infantil é o primeiro contato que nós temos quando nós estamos na igreja. Os nossos pais nos levam para o círculo de oração infantil, para que lá nós possamos ter o acompanhamento das nossas queridas tias, para que a gente possa aprender a palavra, para que a gente possa louvar ao Senhor, adorá-lo em sua grandeza, para que a gente possa desenvolver os talentos, os dons que o nosso Deus nos dá a partir do nosso nascimento. Um dos primeiros círculos de oração aqui em Paudalho foi em Xande Camila. E naquela época Deus já demonstrava o seu poder e o compromisso que ele tinha com a igreja. Em Xande Camila, Deus já batizava, Deus já demonstrava todo o poder que ele tem, obviamente. Era naquele círculo de oração que as crianças louvavam, que as crianças adoravam o seu santo nome. E o círculo de oração é importantíssimo para o desenvolvimento das crianças, e nós somos provas disso, que Deus é naquele trabalho, é um importante trabalho da nossa igreja, desenvolvido em todo o estado de Pernambuco, mas aqui em Paudalho eu pude viver isso. Era muito bom aos sábados, ou independente do dia do ensaio das crianças, do departamento infantil, ir para a igreja, e lá nós aprendíamos a importância da palavra, nós desenvolvíamos os nossos talentos, quantos hinos nós louvamos e quantas
coisas nós aprendemos com as nossas queridas tias do Círculo de Oração. E aqui em Paudalho não foi diferente. A demonstração do poder do Senhor já acontecia no departamento infantil. As crianças que pediam recebiam batismo. E eu creio e acredito, e os fatos estão aí para isso, quantas pessoas que saíram do Círculo de Oração infantil e hoje são dirigentes, são pastores. É o primeiro contato que as crianças, e é importante salientar isso, as crianças têm esse primeiro contato com o Círculo de Oração infantil e lá eles desenvolvem. Eles aprendem a falar o jogral, que por mais simples que seja, é lá que as crianças desenvolvem, e a graça de Deus tem sido manifestada desde o surgimento da igreja, o crescimento da igreja até hoje, 100 anos. Eu lembro-me que Jesus me batizou com o Espírito Santo no Círculo da Oração Infantil. Eu tinha 8 anos, a minha dirigente era a irmã Ritinha, e como no culto doméstico, mamãe dizia, ore para Jesus batizar, ore, e eu orava muito. E eu dizia a Jesus que eu queria ser batizada. E lembro-me uma manhã de sábado, aliás, à tarde, que era tarde, nós fomos, eu e meus irmãos, os 8. Mamãe nos levava, mas ia policiar. Mamãe não deixava a gente lá, ela ia, e às vezes com o cajado na mão, que era para nos disciplinar. E eu lembro-me nesse sábado que eu estava tão séria, eu estava tão ligada com o céu. E a minha dirigente, ela disse, a gente agora vai colocar para batizar. E naquela tarde, o Jesus me batizou com o Espírito Santo. A senhora se lembra dos templos que a senhora visitava, como era? Eu lembro-me. Sempre Deus fazia algo nas visitas, como não deixou de fazer, né? Mas Papai nos ensinou que a gente deveria visitar sempre. Não só quando estava enfermo, mas quando tinha algum declínio espiritual. E muitas vezes fizemos visita a irmãos que diziam que não iam mais para a igreja, por algum motivo, alguma coisa. E quando recebiam a nossa visita, aqueles irmãos depois estavam lá na igreja assistindo o culto, no culto de doutrina, na Santa Ceia, na escola, que são cultos que nos ajudam na nossa vida espiritual. Nos diga um legado que a senhora levou durante toda a caminhada. Jesus, ele é inegociável. Quando nós olhamos para a história do Círculo de Oração Infantil, nós entendemos que foi algo muito simples lá no início, né? Logo no começo. Mas que se tornou algo que hoje em dia é muito fundamental para a nossa igreja. Em pesquisas que nós realizamos, nós fomos informados que, mesmo sem estrutura, sem ter material, sem ter muitos recursos, havia um desejo muito grande de ensinar as crianças a orar, de ensinar as crianças a ler a palavra de Deus. Antigamente não havia a quantidade de recursos que nós temos hoje em dia. Não tinha instrumentos como hoje, mas existia uma chama que ardia no coração daquelas irmãs que eram pioneiras nos círculos de oração infantil. Eram as irmãs que se reuniam com as crianças e cantavam hinos e ensinavam a palavra e ensinavam essas crianças a orar. E elas aprenderam desde cedo a como falar com Deus e entender que o Senhor, ele era e é a base de tudo. Esse círculo de oração infantil, ele foi a raiz, porque ensinou às novas gerações que a fé, ela não começa na vida adulta, mas nasce desde a infância. E hoje em dia, quando contamos isso, nós enxergamos que muitas das bênçãos que vivemos agora são frutos das orações que foram feitas há décadas atrás pelas crianças da nossa igreja. Eu lembro que eu fiz parte no Círculo da Oração Infantil aqui, nesta igreja.
A dirigente do Círculo de Oração Infantil na época foi a saudosa irmã Carmelita de Menezes. Foi um bom tempo ela aqui, dirigente desta igreja, do Círculo de Oração daqui, e ela dizia naquela época que daquelas crianças ia sair muitas dirigentes de círculos de oração, tanto de adulto como de infantil. E eu posso dizer que foi cumprida, muitas das promessas que Deus fez neste lugar, porque eu fui uma delas, Dirigi círculo de oração infantil e de adulto. Quer dizer, aquela palavra, aquela profecia que Deus dava a ela naquela época foi cumprida na vida de muitos aqui. E a mesma, ela dirigiu o círculo de oração em Guadalajara por 43 anos. E eu fui a segunda pessoa que dirigia aquele círculo de oração. Depois dela, aí pastor Anísio, na época se chamava empossar, E eu fui empossada ali no círculo de oração depois da irmã Carmelita. O círculo de oração adulto é mais uma raiz da nossa igreja. Nós sabemos a importância e a relevância que a igreja tem, mas a oração dessas irmãs que passam o dia inteiro na igreja, eu digo que é muito difícil você abdicar de estar na sua casa, de estar vivendo a sua vida para estar na igreja. E essas irmãs passam horas de joelhos, nos pés do Senhor, clamando. E a oração é uma arma poderosa e sem oração nós não somos nada. O círculo de oração adulto é feito pelas irmãs da nossa igreja aqui em Paudalho, que passam um dia orando, passam um dia dando graças ao Senhor, agradecendo por tudo que já fez na vida delas. E a igreja é muito grata e deve também muito a essas irmãs que passam o dia inteiro nos pés do Senhor, agradecendo a Ele por tudo. E é uma arma poderosa que essas irmãs têm, que é a oração, que é estar vivendo e convivendo com outras irmãs que passam o dia inteiro nas comissões. E nós podemos ver que a igreja só cresceu e a igreja só também deve às irmãs que oram pela instituição, que passam o dia orando pelo pastor, que passam o dia orando pelos ministros. A oração é sem dúvidas uma arma poderosa. E Deus tem dado essa arma a essas irmãs, ao COA, ao Círculo de Oração Adulto. Olha, o que eu posso te falar da oração é vivenciando tudo o que já contei, tudo o que a gente já passou, porque sem a oração ninguém chega em lugar nenhum. Com a oração nós temos tudo. Eu sempre costumava dizer, e digo ainda hoje, que antes da oração eu não garanto nada, mas depois da oração eu garanto muita coisa, ou sim ou não. Depois da oração, Deus dá resposta. Aqueles que estão precisando de resposta. Porque a oração é a chave, não é? É a chave que abre os céus, é a oração. Porque o que anda junto é a oração e a palavra. Elas andam juntas. Se a pessoa só tiver a oração e não ter a palavra, não adianta. E só a palavra e sem a oração, não. Porque elas duas andam juntas, a oração e a palavra. Porque a oração é uma coisa maravilhosa. E a palavra é a que nós vivemos por ela, né? É pela boa palavra. Tinha o ciclo de oração, tinha a comissão. As irmãs eram irmã Tani, que dirigia a comissão, cantava em 4 vozes, era uma benção a comissão, né? Hoje é uma benção também, mas naquele tempo era uma benção grande também, porque as irmãs cantavam com 4 vozes, que é difícil hoje ter uma maestina para ensinar, né? Naquele tempo era a irmã Tani, que é a mãe da irmã Binauã. Eu sempre vinha, né? Aí tinha aqui um alto-falante aqui na frente da igreja. Quando a gente vinha longe, aí cantava. Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus. Aí de longe a gente escutava, a gente sentia aquela alegria, aquele prazer. Eu vi mais. As pessoas que não tinham temor de Deus, né? Mandou tirar o som da igreja. A gente sentiu muita falta, viu? Porque sempre a igreja não é perseguida, né? Mas Jesus,
mas Deus tem abençoado maravilhosamente o trabalho aqui em Paudalho. Hoje, quando falamos de raízes, a gente não pode descartar a importância que o Círculo de Oração Adulto tem para a igreja. É graças a essas irmãs que oraram, que oram até hoje. Há tantos dias que precisavam de segunda a sexta, tem Círculo de Oração aqui em Paudalho. E há tantos dias que foram dedicados ao Senhor, que fizeram com que essa igreja crescesse, com que esse Círculo de Oração fossem e são, continuam sendo avivados, continuam sendo um instrumento para que a igreja desenvolva, para que a igreja cresça. O Círculo de Oração Adulto tem um carinho e tem uma parte importante para a nossa igreja, porque quantas orações foram feitas, quantos avivamentos, quantos batismos, e Deus não mudou. O Deus que instituiu o Círculo de Oração antigamente e que fez com que a igreja frutificasse na oração, frutificasse no poder, nas estruturas e em tantos outros departamentos, foi graças a esse Círculo de Oração. Foi graças a essas mulheres que, no chão duro, no chão que na grande maioria das vezes não tinha o conforto que tem hoje, com estruturas sem ar-condicionado, sem um ventilador, no calor, na grande maioria das vezes, mas é graças a esse Círculo de Oração. Foi graças ao desafio dessas mulheres, de tantas outras mulheres que às vezes não são lembradas ou que escreveram essa história, que o Círculo de Oração hoje é uma marca da nossa igreja, é uma raiz. Esse aprofundamento na raiz da oração, nós devemos também a essas irmãs do Círculo de Oração. Sem estrutura, mas que estavam ali, orando, exaltando o nome do Senhor, prostradas aos pés de Deus, clamando constantemente para receber as suas vitórias, as suas conquistas, pedindo graça, pedindo tantas outras bênçãos ao Senhor. Era poucos recursos, muito poucos recursos. Assim, a parte da igreja não era tão confortável como ar-condicionado, como ventiladores. Às vezes tinha local que a igreja era feita de taipa, né? Eu acompanhei Tabaruna mesmo, era feito de sebe, ou seja, era uma casa de taipa, né? E a coberta, às vezes quando chovia, tinha muita goteira, muita dificuldade. O piso era de chão batido, não tinha cerâmica, não tinha nada. Era muito difícil mesmo. Mas a dedicação era a máxima possível. As irmãs do Círculo de Oração passavam problemas incríveis para chegar lá. Eu me lembro que quando eu ia para o Junco, eu ia bastante para o Círculo de Oração do Junco, naquela época, irmã Helena e irmã Sônia sofria muita dificuldade em atravessar o Orá, sentia dificuldade em chegar lá, pelo caminho às vezes ficava muito lamacento e era complicado para elas chegarem. E elas saíam cedo para chegar no horário bom para poder ministrar o Círculo de Oração lá, né? E vários outros lugares. Camila também passava por esse mesmo problema. Não tinha a infraestrutura que tem hoje, né? Boa parte do local que nós temos hoje em Paudalho é asfaltado, né? E os que não eram asfaltados tinha calçamento. Eu acompanhei, não totalmente, mas um pouco a caminhada de irmã Sônia e irmã Helena. E o Círculo de Oração lá era muito sofrido. As pessoas não se convertiam. A oração era dificultosa porque a gente estava orando e os não crentes ficavam fazendo barulho, arruaça, jogando pedra no telhado. E quando nós orávamos veemente e o Espírito Santo utilizava muitos irmãos, hoje se cumpriu várias daquelas promessas. Pessoas que apredejavam a igreja e hoje estão no ministério como um presbítero, outros como auxiliares, outros como maestro. E muitas orações de irmã Helena, de irmã Lúcia, de irmã Celina. Passou dificuldade em vários locais aqui de Paudalho, né? Pessoas que chegavam enfermas, com dificuldade, e até mesmo presenciei uma irmã que recentemente ela tinha se convertido à igreja e ela foi tomada de uma elevação maligna dentro do ciclo de oração e as irmãs da oração se juntaram em volta delas e cantaram louvores a Deus e oraram e expulsaram aquele demônio, aquela inquietude espiritual. Vi muitos milagres em dois irmãos, com a irmã Olindrina, a irmã Celina,
irmã Cecília e várias outras irmãs. Irmã Maria, irmã Teresa, irmã Sônia, Helena, que nessa época ela era zeladora de 2 irmãos, que oravam veemente e muitas ações malignas de incompreensão eram retiradas. Pessoas que estavam visivelmente enfermas e tinham uma melhora significativa da sua enfermidade. Quando o pastor Anísio chegou aqui, eu dirigia o círculo de oração de crianças Xande e Camila. E ele me colocou ali em Planalto. Eu passei ali 2 anos e 2 meses dirigindo aquele trabalho, mas foram tanto batismo ali. Foram muito, mas era batismo mesmo, com o Espírito Santo. A coisa mais linda da vida. Uma das coisas que eu vivenciei ali era uma jovem que queria, ela fazendo de tudo para ser batizada, e a cabecinha dela estava cheia de fivelinha, muitas fivelinhas na cabeça dela. E depois ali o Senhor impulsionou ela para ela ficar tirando aquelas fivelinhas. Ela tirava aquelas fivelinhas e jogava no chão. Tirava e jogava no chão. Quando ela terminou a última, Jesus batizou ela com o Espírito Santo. Não sei que mistério foi aquele, né? Porque mistério não se explica. E então, isso aconteceu ali em Planalto. E neste dia, o Senhor batizou 7 com o Espírito Santo naquele lugar. Batizou ali. E foram muito batismo ali, foram muito batismo. Foi coisa maravilhosa. E outras curas que agora eu não lembro, que Deus fez ali em Planalto também. Saindo de lá, pastor Anísio me colocou em Guadalajara. Pela primeira vez que dirigi aquele círculo de oração, Jesus fez ali muitos milagres. Eu me lembro que chegou um adolescente endemoniado, que ele em casa ele não dormia nem de dia e nem de noite, e os pais não tinham mais o que fazer com eles. E disseram, vamos levar para a igreja. Era círculo de oração. E levaram para lá. E quando eles vinham, aí veio aquela multidão. Veio o pai e mais uma irmã dele, e agora uma multidão de curiosos que vieram para ver o que poderia acontecer. Isso era umas 12h30, nós estávamos almoçando e eu disse, aí vieram me contar o que estava acontecendo e que estavam aquelas pessoas na frente da igreja. Eu disse, aguarde um momento que eu chego já. Aí quando eu terminei rápido o almoço e fui para lá recebê-los. Aí quando eu cheguei lá foi o que eu vi, que eu disse a vocês que vi a multidão. Aí eu perguntei ali quem era o pai e a mãe daquele adolescente. Aí o pai se apresentou dizendo que era ele e a mãe não foi. Eu disse, quem mais aqui é parente desse rapaz? Ele disse, só eu. Disse, então pronto, só entra o senhor e o adolescente. Os demais são evangélicos? Não, então vai ficar fora, não vai entrar. E eu botei eles para dentro da igreja, pedi para o porteiro fechar a porta, o porteiro fechou e nós fomos orar pelo aquele rapaz. E aquele rapaz ali caiu, né? Depois da oração, ele caiu, os demônios foram embora, ele aceitou Jesus, que ele não era crente, ele aceitou Jesus, e ali o nome do Senhor foi glorificado, né? Foi glorificado e ele ficou caminhando, né? Ficou caminhando, mas depois foi tempo que eu saí de lá do círculo de oração, fui para outro, aí eu não soube mais do procedimento dele, mas eu quero dizer que Jesus fez. E o nome dele foi glorificado. As campanhas evangelizadoras também são parte dessas raízes. No começo não havia grandes eventos, estruturas ou equipamentos, mas a gente sabe que havia uma paixão enorme por ganhar almas. Os irmãos, quando saíam pelas ruas, eram denominados de bodes, povo do livro da capa preta, irmãos que eram apedrejados por pregarem a mensagem do evangelho. E a igreja continuava persistente, saindo pelas ruas, pregando nas praças, iam de casa em casa, e o evangelho ia se espalhando sem limites.
Eram campanhas feitas na fé, muitas vezes com poucos recursos, mas a gente vê que os resultados, eles eram eternos, Amém. e são eternos. Me lembro da campanha evangelizadora, que meu esposo, ele naquele, em Camila, ele era dirigente da campanha evangelizadora. Eu acompanhei muito ele. Naquele lugar deserto, só tinha cana, deserto. E ali ele levava a palavra de Deus. E muitas pessoas se convertiam para Jesus. Também andei muito na campanha evangelizadora também, e comissão. A gente visitava aqueles irmãos ali do sítio. A gente visitava uma irmã que morava por lado de Paleta, era tão difícil para a gente chegar lá. Mas a gente ia com aquele prazer. A gente ia visitar essa irmã, saía de Camila para ir para lá. Chegava na casa da irmã, só dava tempo para cantar 2 hinos e fazer uma oração de cima, porque era muito longe o lugar. Não tinha igreja. Subia a ladeira, descia a ladeira, passava a cana, tudo difícil. Grande foi um dia a gente ia passando, né, num lugar, que aí lá vem aquela enxame de abelha em cima da gente, minha filha, tomou conta. Aí a gente deu uma carreira, a Bíblia caiu para um lado, a harpa caiu para outro, e a gente, Jesus, nos cobre com teu sangue, Jesus. Aí a gente parou um pouquinho, porque a Bíblia estava no chão, a gente tinha que apanhar a Bíblia, não podia correr. Ela invadiu eu e as irmãs, e aí eu e 3 irmãs. Eu, Jesus, nos cobre com teu sangue. E Jesus nos guardou e nos livrou e nada ofendeu a gente. Levei toda a picada, muita picada de abelha. A gente foi, pegou a Bíblia, que estava cheia de poeira, só quente, e a gente ia fazer a obra de Deus, né? A gente tem que se esforçar. Jesus sofreu por nós, carregou a cruz pesada, né? Ele disse, ir e pregar o evangelho, né? A gente tem que pregar e tem que visitar os enfermos também, né? Pois é, minha filha, é assim que Deus faz. Eu lembro-me que nas campanhas evangelizadoras, como eu era menor, eu segurava no bolso do paletó do papai. E levei muita queda. E na quarta noite tinha um culto também. E nesse culto não tinha chuva, não tinha dificuldade que nós não fôssemos a pé. Papai tinha uma lanterna e lembro-me de uma vez que estava chovendo muito e desse dia não foi quase ninguém. E papai levantou Paulo da cama, a mamãe disse, não leve ele não, que está chovendo muito. E ele disse, quem tem que ir é ele. E mamãe ficou chorando porque Paulo foi como mãe, né? A gente entende. Mas ele dizia, a semente do evangelho, ela tem que ser plantada lá. As campanhas evangelizadoras é um desafio. É um desafio muito grande para a nossa igreja, porque a responsabilidade de levar o ID é complicada. Todo domingo as campanhas estão pelas ruas de Paudalho, pelas ruas do estado. É um trabalho desenvolvido em todo o território pernambucano. Mas aqui em Paudalho também é um desafio. Os irmãos contam que quando a igreja começou, naquele porta a porta, naquele boca a boca, a igreja sofria muita represália. Os irmãos sofriam muita represália. Na grande maioria das vezes eram comparados com seitas. Animais eram soltos em cima desses irmãos que estavam nas portas tentando evangelizar as pessoas. E a campanha evangelizadora tem essa responsabilidade principal, que é dominicalmente levar essa palavra. Aos domingos os irmãos deixam as suas residências para levar esse ID e sem dúvidas é um trabalho desafiador, porque evangelizar não é fácil. A gente que nasce no evangelho é muito fácil crescer na igreja, mas as pessoas que estão no mundo são aprisionadas pelo inimigo e precisam dessa libertação. E essa responsabilidade da igreja foi dada a nós. Somos nós que precisamos estar indo buscar essas pessoas, ir nessas casas para levar essa palavra, levar que Jesus salva, que Jesus liberta. E, acima de tudo, evangelizar é um desafio. Mas que com a graça de Deus e graças a Ele, a igreja não tem recuado, a igreja tem cada vez mais avançado. E a campanha evangelizadora é uma das principais raízes da nossa igreja. É graças a ela que o quantitativo cresceu, a igreja cresceu em membros, em congregados.
E é devido a essa campanha que dominicalmente sai por essas ruas, levando esse ID, que a nossa igreja atingiu esse tamanho. O que o senhor sente quando vê a igreja de hoje? Eu sinto? Eu sinto alegria. Eu sinto alegria. Cada vez que eu vou chegar assim numa igreja, vejo numa inauguração, eu agradeço a meu Deus pelo crescimento, o avanço que a igreja tem. Aí eu olho hoje para a igreja de hoje assim, eu vejo um agir de Deus em relação à sua obra, entendeu? Ao olhar para esses quase 100 anos da Assembleia de Deus em Pau d'Alho, o que significa isso para a senhora? O poder de Deus é tão grande. A semente do Evangelho ela é tão poderosa, porque não morreu essa semente. Você vê, há 100 anos atrás, a igreja aqui já teve várias reformas, né? E você vê que o Evangelho se expandiu. Poderia lá atrás, quando os nossos irmãos, eles foram jogados nas arenas para as feras destruírem, a igreja foi perseguida, muitos foram mortos e ainda são. E a semente não morreu, porque a semente do Evangelho, ela vai impactando os corações. Mesmo aqueles que não queriam saber do Evangelho, mas um dia quando a palavra entrou, ele mudou de vida. As raízes não aparecem, mas são elas que sustentam toda a vida da igreja. Assim também como foi a nossa igreja durante um século, a oração, a fé, a perseverança dos que vieram antes de nós, fez com que a igreja crescesse. Hoje, ao olhar para trás, a gente entende que cada lágrima derramada, cada cântico entoado, cada círculo de oração que foi realizado, né, e a cada campanha evangelizadora, foram e são raízes profundas que garantiram a firmeza desta árvore que é a igreja. Celebrar os 100 anos é reconhecer que não estamos de pé por causa da nossa força, mas porque nós somos e fomos enraizados em Cristo. Essas raízes que continuam vivas, firmes e firmando cada geração e apontando para um futuro. Porque uma igreja que tem raízes em Deus jamais se abala.